receber agora a missionária Marilene, trazendo o chamado. Amém? Missionária Marilene. Amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E o divino Espírito Santo de Deus possa estar nos abençoando neste momento, possa estar, irmãos, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, estamos iniciando no dia de hoje uma campanha, uma reflexão, uma palestra, Louvado seja Deus, a respeito do chamado. Que maravilha, Deus! Que maravilha! Chamado. O que é o chamado? O chamado é uma convocação divina. Deus, Ele nos chamou. Glória a Jesus. Ele nos convoca para uma missão. Eita, glória de Deus. Irmãos, aqui na terra, todos têm uma missão. Um tem a missão santa da parte de Deus e outros têm a missão maligna, Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós tivemos um chamado e esse chamado foi um chamado divino. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos chamou. O Senhor, aleluia, Ele nos deu uma vida para viver em santidade na sua presença. Glória a Jesus. Porque, irmão, se eu não exercer o meu papel, se eu não exercer o meu chamado, eu não vou mostrar, aleluia, ao mundo o meu Deus. Eles não vão ver. Eles têm que ver, aleluia, Deus em minha vida. Através do meu trabalho, através da minha luta agora, com Deus, com a guerra. Na guerra. Nós enfrentamos uma guerra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele chama corajosos. O Senhor, Ele chama valorosos. O Senhor, Ele chama, aleluia, os guerreiros. Aquele que vem e não olha para trás. Porque, amados, nós sabemos que não devemos pegar no arado e olhar para trás. Temos que pegar no arado e seguir em frente, glória a Deus. Porque eu e você tem que desempenhar muito bem o seu papel de cristão, o meu papel de cristão, glória a Deus. Esse chamado é um chamado divino, glória. Nós vimos aqui, amado, no livro de Jeremias, o chamado de Deus. O chamado de Deus para com Jeremias. Todos nós temos um chamado. O chamado de Jeremias foi para levar a palavra. O chamado de Jeremias, aleluia, foi para pregar às nações. Aí muitos podem até perguntar: e quando é que começa o meu chamado? Desde quando começa? Desde quando começou o meu chamado? Antes da sua existência, antes da minha existência, o Senhor já tinha, aleluia, preparado a mim e a você. Ele já trouxe-nos ao ventre das nossas mães, bendito seja Deus, para esta missão. Glória a Jesus. Ele disse para Jeremias, no capítulo 1, aleluia, versículo 5, ele diz: antes que te formasse no ventre, aleluia, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei um profeta. Eita, glória de Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que o chamado de Jeremias foi árduo. Aleluia. Foi árduo, irmãos. Não foi fácil. Mas muitas das vezes as pessoas confundem, aleluia, o chamado
no livro de Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aí muitos vêm, aleluia, e diz assim: agora eu estou de boa. Eu aceitei a Jesus, agora eu estou de boa. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não, meus irmãos. Estamos de bom sim, porque nós estamos com o Todo-Poderoso. Mas nós sabemos que dali para frente estamos enfrentando uma guerra. E não é fácil enfrentar esta guerra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias, ele começou a falar, dizendo que era criança, que não sabia falar, irmãos, mas quem te chamou foi o Todo-Poderoso. Quem te chamou, quem te entregou essa guerra, essa batalha, foi o Todo-Poderoso. E o melhor de tudo é que você vai, mas não vai só. Aleluia. Você vai para a batalha, mas não vai só. Ele vai estar contigo. E você vai lá e vai exercer o seu papel perfeitamente. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero dizer para os amados irmãos que está aqui nesta noite, que está nos ouvindo, que está aqui na plataforma, que é o meu chamado. Aleluia. Foi maravilhoso, irmãos. Eu quero dizer para vocês que o meu chamado foi um chamado maravilhoso. Oh, aleluia. Amados, eu tinha vontade, muita vontade de ser crente. Eu tinha muita vontade quando eu via as pessoas passarem para a igreja. Eu tinha aquela vontade de ir para a igreja. Eu achava tudo muito lindo. Aleluia. Mas também tinha o outro lado. Eu não tinha ninguém para me incentivar, não tinha ninguém para me ensinar, mostrar minha verdade. Eu não tinha. Portanto, vinha o outro lado. Bendito seja Deus. Vinha as coisas do mundo também que me encantava. E a gente fica assim, né? Como diz a história, fica entre a cruz e a espada, sem saber para qual lado vai. E eu fiquei assim. Cheguei ao ponto de me casar. E quando eu me casei, passei por muitas lutas. E por eu passar por estas lutas, eu senti a vontade novamente de vir para Cristo, de aceitar a Jesus. Mas aqui na Cabrita, aqui no meu lugar, aleluia, era um pouco difícil, sabe? Era um pouco difícil porque poucos jovens iam para a igreja. E eu me casei muito nova. Eu me casei, eu tinha 13 anos de idade. Uma criança, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, com o passar do tempo, veio um sofrimento na minha vida, um grande sofrimento na minha vida. Comecei a ter meus filhos. Eu tive meus filhos, minha última filha, que é a Rosilene, eu tive ela com 22 anos. Aleluia. Encerrei a carreira por aí, com 22 anos de vida, de idade. E com o andar da carruagem, com os meus filhos, o meu marido, ele passou a beber muito, e a beber, e eu sofria com aquilo, né? E eu ficava sem saber o que fazer. Aí comecei a procurar outras coisas, desde que Deus já tinha, aleluia, esse chamado comigo, porque eu sentia no coração. E quando eu ia, eu sentia assim, aquela coisa, eu chorava, eu sentia aquela presença, aquela coisa gostosa, entende? Mas eu não entendia direito o que seria aquilo. E eu procurei muitas coisas, fui em busca de muitas coisas, mas nada, aleluia, resolveu para a minha vida. Quando chegou o tempo, teve aqui tem um colégio aqui na frente da minha casa e era aberto. As pessoas pediam para fazer festa, isso, aquilo, outro, e o diretor dava. Aí veio um rapaz, um pastor, e abriu um culto, né? Abriu um culto de pregação nessa escola. E começou aqueles louvor, a mãe desse rapaz passava e me chamava, e eu dizia, não, um dia eu vou. E eu não chegava esse dia. Nunca chegava esse dia. Quando foi um dia, aleluia, eu senti Deus me chamando. Eu senti aquela voz bradar no meu coração, o Espírito Santo de Deus. Ele bradava no meu coração através de um louvor. Através do louvor de Marcos Antônio, Espírito de Deus, irmãos, eu chorava igual uma bezerra desmamada dentro da minha casa. Quando eu ouvia ele dizer assim, Espírito de Deus, estou
Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. E eu ali dizia, Espírito de Deus, eu estou aqui, chorando. Aí um dia eu fui até lá. Aleluia. E quando eu cheguei lá, ele falou, eita, irmã Marilene, pode entrar. E eu acanhada sem querer entrar, muita gente, né? Mas aí eu fui, tentei, e eu vi, aleluia, louvado seja Deus. E nesse dia começou aqueles louvores tão lindos, oh, aleluia, Jesus como é lindo. E ali eles começaram a louvar aquele louvor. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença inundou este lugar. Aí era que eu chorava, e eu dizia, Jesus, não vá, Jesus, espera, eu preciso de ti, eu quero conversar contigo, Jesus. Aleluia, Deus. E assim foi, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu comecei a perguntar para mim mesmo, e eu dizia assim, Deus, qual é o meu chamado? Comecei a frequentar, e ali, irmãos, ali por dentro eu já mudei totalmente o meu modo de ser, já mudei minhas vestes, eu já mudei tudo, aleluia. E eu fumava muito, eu era igual a caipora. E eu ali, né, vinha do culto, e eu ia tomar meu café, e depois ia acender um cigarro e fumar logo no início. Aí quando foi uma hora, algo falou assim, espere aí, e você não é crente? E como você está fumando? Olha, como se Deus estivesse falando comigo dessa forma. Eu disse, eita Deus, e esse negócio não vai mais entrar na minha boca. Lancei para longe de mim. Aleluia, glória a Deus. E eu não coloquei mais aquilo na minha boca. Foi muita luta mesmo. Glória a Jesus. Mas aí, amados, quando foi... Tem 11 anos, se não me falha a memória. Que aí o meu pastor, ele chegou para mim e disse assim, para nós, no culto, né, o dia de domingo, no culto, falou para mim e para mais 3 mulheres. Ele falou assim, olha irmãos, nós estamos para abrir o círculo de oração. E o Senhor, ele já falou para mim qual seria as mulheres dirigentes do círculo de oração. Ele chegou para mim e falou, uma é a irmã Marilene e a outra fulana que foi falando. Ele disse assim, olha, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês não estiverem acreditando, aleluia, glória a Deus, que foi Deus quem falou para mim quem seria as mulheres do círculo de oração. Eu quero dizer para você, faça prova de Deus. Aleluia, Deus. E eu ficava dizendo assim, Senhor, será, Deus, que eu vou desempenhar bem esse papel? Será que eu vou fazer direito, Pai? E comecei a falar com Deus. Aí ele deu 8 dias para a gente dar a resposta. Tudo bem. Amados, eu passei 8 dias. Foi domingo, né? Aí domingo para segunda para terça, e tudo. Aí eu falei para Deus, Senhor, se for para mim exercer esse trabalho, se for para mim fazer este trabalho, eu quero que o Senhor, meu Deus, aleluia, fale comigo, mostre para mim, aleluia, que o Senhor está me chamando para esta obra. E ali, irmãos, passei a semana toda. Quando foi no sábado, eu falei assim para Deus, Pai, amanhã já é domingo, eu tenho que dar a resposta, mas se fosse hoje, a minha resposta seria não, porque até hoje o Senhor não me deu prova nenhuma de que eu tenho que fazer este trabalho. Irmãos, foi coisa divina. Foi coisa maravilhosa. Aí eu disse assim, mas ainda tem hoje à noite, amanhã será domingo. Amado, eu quero dizer para vocês que nesta noite, olha, durante a semana, Deus não me revelou nada, sonhos nem nada de nada. Quando foi nesta noite, olha que coisa mais linda, Deus. O Senhor me mostrava, irmãos, eu e as demais irmãs, a qual o Senhor citou no dia.
E quando Deus me mostrava aquilo ali, aí eu toda feliz da vida, muito feliz, eu saía de casa para uma missão. Olha que coisa linda. Eu saía de casa para uma missão, pegando a minha Bíblia e eu ia embora. E encontrava com as irmãs e eu ia embora. Aí diziam assim, vocês vão para onde? Nós vamos ali, aleluia, para uma missão. Tem uma mulher que está enferma, tem uma mulher que está de cama. E nós vamos lá e Jesus vai curar essa mulher. E nós saímos pelo caminho caminhando, eu ia cantando, as outras iam conversando e eu ia cantando. Irmãos, eu nunca esqueci o corinho que eu ia cantando e nem nunca ouvi na minha vida esse corinho. Louvado seja Deus. Escuta só o que aconteceu. Louvado seja teu nome, Jesus. Eu ia pelo caminho cantando. Eu creio, Jesus, eu creio sim, na tua santa palavra eu creio, Jesus, eu creio sim, na tua santa palavra eu creio. Eu ia cantando, irmão, só esse corinho, até chegar na casa da mulher. E quando eu chegava na casa da mulher, a mulher estava na cama, e quando eu colocava os meus pés na sala da casa daquela mulher, ela dava um pulo de cima da cama e dizia, eu já estou curada, só de vocês chegarem na minha casa, eu já recebi a cura para a glória de Deus. E quando eu olhava para o lado de fora, o meu pastor vinha cheio de unção, cheio de poder de Deus, aleluia. E foi aí, amados, que eu tive a confirmação de que Deus verdadeiramente tinha me chamado para esta obra. Glória a Jesus. É uma obra, assim, irmão, maravilhosa, mas é onde a gente aprende muita coisa, é onde a gente também sofre também pela obra, porque nós sofremos, irmãos, pela obra de Deus, mas nós não desistimos, nós não retrocedemos, nós não olhamos para trás, nós seguimos em frente, porque o maior está conosco. Glória a Jesus. E aí, irmãos, eu falei no domingo para o pastor, a minha resposta é sim, porque o meu Deus, Ele me mostrou fazendo a obra, fazendo a missão, então eu aceito sim, para a glória de Deus, até hoje, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia do culto, no primeiro dia, que foi a inauguração do círculo de oração, eu quero dizer para os irmãos que eu me ajoelhei naquela cadeira chorando. Eu me ajoelhei chorando e dizendo, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou de onde eu vivia e me colocou aqui nesta cadeira. Eu só tenho que te agradecer, Pai, por o Senhor ter colocado essa obra nas minhas mãos, me entregado essa responsabilidade, porque, irmãos, nós temos que saber de uma coisa, nós temos que saber o que é que a gente prega, a gente tem que saber o que é que a gente vive, porque eu digo, eu prego o que eu vivo e eu vivo o que eu prego. Louvado seja o nome do Senhor. O meu passado morreu, o que eu era antes morreu, o que eu fazia antes não faço mais. Você, quando tem o seu chamado, você recebeu o seu chamado, você recebeu para ser transformado, o Senhor te transformou, o Senhor te purificou, o Senhor te tirou do lixo e trouxe para o luxo. Louvado seja o nome do Senhor, porque é assim que Deus faz com aqueles, aleluia, que verdadeiramente aceita o seu chamado. Glória a Deus. E eu ajoelhada naquela cadeira, aleluia. E quando eu me ajoelhei, chorei, eu louvei a Deus ali em oração. Eu senti uma mão me tocar. Eu senti uma mão tocar nas minhas costas 3 vezes. Eu disse, eita Deus, e passou alguém aqui que me tocou. Aí eu olhei, levantei a cabeça, não passou ninguém me descer nem subir do altar. E vinha entrando uma irmã. E eu disse, eu vou perguntar para essa irmã se quando ela vinha entrando, se ela viu alguém passar por aqui. Aí ela, quando terminou o culto, eu fui lá, perguntei para ela, falei para ela, perguntei, irmã, quando você vinha entrando aqui,
Você viu alguém em pé na igreja andando? Ela disse, não, irmã, não tinha ninguém. Todos estavam de joelho orando. Eu disse, oh Senhor, o Senhor me tocou. Oh Pai, o Senhor mais uma vez confirmou, Pai, e o Senhor verdadeiramente me entregou essa cadeia. Louvado seja Deus. O meu chamado, irmãos, é o chamado missionária. Glória a Deus. O meu chamado é um chamado, aleluia, que eu gosto muito de fazer esse trabalho, que é orar, que é lutar pelas almas, buscar, aleluia, as pessoas do cativeiro, buscar, orar, clamar, pedir a Deus pelas vidas, e assim não tem acontecido. Muitas pessoas têm me ligado pedindo oração, pessoas de longe, aleluia, ligam para mim pedindo oração, e eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele me confiou a mim essa obra, Ele confiou a mim, aleluia, essa batalha. E muitos chegam para mim e dizem, irmão, você tem que abrir o seu próprio ministério, você tem um chamado, você tem um cajado, irmão, eu já faço a obra, irmão, eu já ganho almas, eu já ganho vidas para Jesus, eu não preciso de abrir ministério, aleluia, porque as almas que eu busco não é para mim, mas é para Deus, é para o Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas tem pessoas que ficam focadas nas almas que vêm, minha ovelha, certa essa ovelha que você está rebanhando aqui na terra, mas não se esqueça que as vidas não é sua, as vidas é do Senhor, aleluia. E foi Deus que colocou nas suas mãos essa missão, foi Deus que colocou, aleluia. Bendito seja Deus essa obra para você fazer. Não se esqueça de que um certo dia Pedro estava naquele mar, Pedro estava pescando, mas Pedro não pegou nada, aleluia. E o Senhor, ele olhava para ele, passou, vendo ele a noite toda, viu a luta dele, que ele buscava e não achava nada. E pela manhã o Senhor chega lá e encontra Pedro com seus amigos ali, lavando as redes, desistindo daquela luta, desistindo daquela batalha. Mas o Senhor manda que eles voltassem para o mar, lançassem as suas redes, aleluia, novamente. E quando ele vai, ele viu o que foi que aconteceu. E quando ele sai para fora, louvado seja Deus, o Senhor chama ele e diz assim para ele, olha, agora você será pescador de homens, você será pescador de almas, aleluia, glória a Deus. E ele largou tudo, foi lá no barco, jogou a rede para lá e foi, aleluia, seguir a Jesus. Para cada um aqui na terra, o Senhor tem um chamado, glória a Deus. E não se esqueça do seu chamado, não se esqueça, não fuja do seu chamado, aleluia. Não faça como Jonas, que Jonas recebeu o chamado, ele quis fugir, ele quis desistir, aleluia, mas por causa da desistência dele, naquele momento, ele colocou muitas vidas em perigo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nosso Deus, irmãos, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Esse é o nosso Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito seja Deus, aleluia, bendito seja Deus. E assim, meus irmãos, foi o meu chamado, foi assim que aconteceu. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu só tenho que agradecer aos irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Glória a Jesus. Porque, irmão, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim, eu não sei onde eu estaria hoje, mas eu estou aqui, aleluia, foi porque o Senhor me concedeu essa vitória, essa linda vitória na minha vida. Glória seja dada ao Santo do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Aceita o teu chamado, por mais que doa, por mais que você chore, mas aceita e faça com todo prazer, porque o mais prazeroso, irmãos, vai ser naquele grande dia, quando você chegar lá, quando você entrar na glória. Amém. Eu quero assim agradecer a minha rica oportunidade, pastor, em nome do Senhor Jesus. Foi esse o meu chamado. Amém. Amém.